Com uma semana inteira de trabalho no CT do Parque Gigante, o técnico Eduardo Cudê começa a colocar a mão em alguns pontos importantes do departamento de futebol. Jogadores começam a ser escanteados, outros ganham oportunidades e novas, talvez, chances entre o grupo de jogadores. Aos poucos, ele também descobre o lugar correto de Alan Patrick. E mais, com Pedro Henrique participando do ataque, cria alternativas para o jogo mais importante da temporada, que é o do dia 1º contra o River Plate pelas oitavas da Libertadores. Enquanto isso, lá em Alvorada, qual o destino de Gustavo Grossi, o executivo contratado desde o River Plate para mudar a base colorada? Vamos falar sobre tudo isso? Então fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional, atualizar as informações do nosso clube e entender também o que está acontecendo lá nos corredores do Beira-Rio, também nos bastidores ali do CT do Parque Gigante, que teve uma semana inteira para trabalhar o Eduardo Cudê, né? E já começa o argentino a colocar a mão em alguns pontinhos interessantes do departamento de futebol. Reuniões, análises, bate-papos, e aí a gente vai descobrindo, vai trazendo algumas das, vamos dizer, das conversas, né, dos pormenores do que está acontecendo lá na beira do Guaíba, na Padre Cacique, ou então na Edivaldo também, né, que é do outro lado ali da rua. Fica comigo até o final do vídeo. Te inscreve no canal, ativa a notificação, te inscreve aí. Nós já passamos de 30 mil inscritos, estamos querendo bater os 31, 32 e aí assim a gente vai, né? Sempre tem coisa pra gente falar do nosso Colorado e eu me comprometo aqui de trazer o melhor possível de informação para vocês e vocês dão a força, né? Deixando o like, se inscrevendo, ativando o sininho, porque toda manhã e final de tarde tem conteúdo novo aqui, beleza? Vamos lá, hoje tem um treino fechado também, 15 horas e 30 minutos. 15 horas e 30 minutos. No CT, não tem acesso à imprensa e aí depois tem a concentração dos jogadores, tá? Tendência é que Ener Valencia esteja na concentração, mas que não seja titular no jogo contra o Cuiabá agora no sábado. A tendência é que seja o Pedro Henrique, o jogador de movimentação junto lá à frente, né? Ou a referência no ataque do lado do Alan Patrick. O Wanderson um pouco mais recuado na linha de 3, Wanderson, Arangues e o Depena, com um volante, que deve ser o Johnny, e a linha defensiva com o René, com o Gabriel Mercado, com o Vitão e com o Bustos. O gol, o Rocher, né, que tomou a vaga do John e é o novo titular do Gol Colorado, tá? Até aí, beleza. A grande questão está no Alan Patrick, nessa parada toda. Nesse sábado agora contra o Cuiabá, 16 horas, a tendência é que ele jogue um pouco mais próximo do Pedro Henrique, mais próximo do centroavante. Mas o que já se fala lá no Beira-Rio é que é o seguinte, ele vai ter duas possibilidades de posicionamento nesse esquema do Cudê. O primeiro é munir o atacante mais próximo a ele, jogar no último terço do campo, jogar próximo como ele fez agora no final de semana passado no Bragantino, com o Ener Valencia. Se escondeu um pouco do jogo e não talvez por conta dele, mas talvez até mesmo para entender como é que funciona o esquema do Cudê e o que ele queria, né? O que Cudê queria do Alan Patrick. No segundo tempo eu acho que ele melhorou, ele recuou um pouco, jogando mais próximo ao Arangues, tabelando, né, na linha de 3, e aí ele voltou, vamos dizer, um pouco para o jogo, jogou muito melhor que no primeiro tempo. É essa melhora que também faz com que o Cudê pense que ele possa jogar centralizado na linha de 3. Porque se a gente pegar e pensar que o Cudê, o central da linha de 3, ele é quase um volante. É por isso que o Arangues joga ali. Então, o Alan Patrick teria que fazer um pouco dessa função, de pegar a bola do primeiro volante e levar até o ataque. E aí faria quase que aquela questão do 10, né? O 10 se movendo ali por toda a área da intermediária ofensiva. Eu gosto muito disso, para te falar bem a verdade. Eu acho que o Alan Patrick ele não tem a intensidade que o Cudê pede, mas aí o Arangues também não tem, o próprio Depena também não tem. Aí eles têm que fazer com a inteligência que eles têm, fazer a bola correr e não eles correr.
correrem, né? O jogador, quando tem qualidade, ele não precisa correr tanto. Ele pode simplesmente fazer a bola correr, que é uma característica do Alan Patrick nesse sentido. Um cara que está perdendo oportunidades e que está treinando em separado é o Jean Dias. O Jean Dias, ele nem participou agora, por exemplo, do coletivo com o Sub-20. Tá? Então, ele vem treinando em separado. O ataque foi o Luca. O ataque foi o Luca e o Luiz Adriano, o ataque do time reserva. Depois jogou o Gabriel Barros, o Estevão e o Matheus Dias, junto com o time Sub-20. Então, assim, uma questão, vamos dizer assim, de correção de rumos dentro do departamento de futebol. Porque até tem um bastidor sobre isso, né? O Cudê teria perguntado, e esse cara aqui, né, o Jean Dias, para onde é que a gente vai com ele e tal, isso e aquilo. E no final das contas disseram que não, ele veio para compor o grupo, porque a gente estava com dificuldade de ponto e tal, isso e aquilo. E aí o Cudê teria dito assim, olha, mas aí tu compõe grupo com a base, ou então se tu vai contratar jogador para compor grupo, tu tem que contratar o jogador de Série A, né? Minutagem de Série A, tu não vai pegar um cara que nunca jogou uma Série A, que é o caso do Jean Dias, né? Jogou sempre na Série B e era o destaque do Caxias, aqui no futebol gaúcho. Então o Cudê já olhou assim, tipo, não dá, né? Ele é insuficiente para jogar com a gente. Eu não tenho nem a intensidade, ele não tem nem intensidade, não tem bola para fazer o que eu quero que ele faça. Ou que os jogadores, por exemplo, com o meu esquema tático façam. Logo, né? Talvez seja negociado aí, ou enfim, tenha algum destino diferente agora nessa questão aí da temporada ainda, né? De 2023, tá? Tem uma questão também que é importante que a gente tem que falar. Vocês têm visto, não sei se vocês têm visto nas redes sociais, tem muita gente batendo na tecla de que o Alessandro Barcelos, na possibilidade de reeleição, ele vai tentar se basear no Gustavo Grossi vindo para o profissional, né? Saindo lá da base, lá de Alvorada, e trabalhando no profissional do lado do Magrão, do lado do Julinho Camargo, que seguidamente está lá, né? É o gente de transição e tal. Ó, o que eu sei disso? Não existe essa possibilidade. Vamos lá, eu não vou botar que não existe essa possibilidade, porque o futebol é assim e muda muito, tá? Mas o que se sabe hoje, o Gustavo Grossi tem um contrato até fevereiro de 2024 com o Internacional. E por que fevereiro de 2024? Justamente para ter 2 meses com um executivo na base. Caso o Alessandro não seja reeleito no caso, né? Aí o novo presidente, o novo conselho de gestão, teria 2 meses para organizar a vida, o que faz com o Gustavo Grossi, se vão renovar, o que em termos de trabalho, qual é o tipo de expectativa e tudo mais. E aí, obviamente, também o Gustavo Grossi consegue se organizar em 2 meses, né? Para saber para onde ele vai. Tem sempre essa polêmica de que o Gustavo Grossi não fica muito em Alvorada, que o Felipe de Oliveira já rebateu em 2 rádios essa semana, né? A última agora foi na Rádio Grenal, com o Grossi. O Grossi fica muito mais em Gramado, na casa da família, em vez de estar no centro do Parque Gigante. E ele já disse que não é verdade, o Felipe de Oliveira, diretor-geral da base, tá? O que eu sei, o que me disseram? Ele vai renovar por no mínimo 2 anos na base, em Alvorada. Ele fica em Alvorada para continuar o projeto que ele mesmo tem de 5 anos no Internacional. E aí, a partir daí, sim, daí se vê o que se faz no último ano de gestão do Alessandro Barcelos. Mas o projeto do Gustavo Grossi aqui no Inter era de 5 anos, de reestruturação da base, de enxugamento de atletas, de diminuição, né, de grupos, principalmente porque tinha grupos, às vezes, com 70 jogadores, 60 jogadores, que não tinha, como aproveitar em treinos, não tinham como aproveitar principalmente na questão da transição profissional base, as coisas não funcionavam direito dentro lá de Alvorada, justamente porque não tinha uma organização de gestão. Então, isso ele já fez, sem contar as instalações, né? As reformas, os campos reformados e tudo mais, meio que uma cartilha, Gustavo Grossi, que aconteceu lá em Alvorada. Agora, nos próximos 2 anos, eles vão agora fazer também com que o profissional receba, no mínimo, um atleta e que seja vendido, no mínimo, um atleta. Pelo menos é o que corre nos bastidores aí. Teve uma reunião até esses tempos, que na época do William Thomas ainda,
tá? Que aí o Gustavo Grossi e o próprio Felipe de Oliveira foram, entre aspas, cobrados, né? De que deveria ter um atleta de no mínimo 10 milhões de euros para vender. Mas daí também tem todo um contexto, né? O 2023 em performance do Internacional foi ridículo. O Mano Menezes, inclusive, então preferia usar o Jean Dias, que é o cara que eu falei antes ali, em vez de, por exemplo, usar o Luca em diversos momentos da temporada. Então houve meio que esse debate assim, como é que eu vou botar um guri de 10 milhões de euros se o teu bruxo usa um cara de 32 vindo do Caxias, o que agora corrobora com essa informação aí também do Cudê, né? Então fica esse ciclo vicioso quase sempre, né, que estoura na base, quando que na verdade não é bem assim, né? Às vezes é no profissional o problema e não lá em Alvorada. Cara, se tu chegou até aqui, mais uma vez te agradeço demais. Não te esquece, eu falo pra força de KTO.com, tá? Que tem o cupom Ernest e te dá 20% de free bet no teu primeiro depósito e também dá Mais Ágil, né? Antecipa o saldo do teu FGTS em menos de 24 horas com a Mais Ágil. Tem o link que tá na descrição aqui, tu fala direto com o WhatsApp deles, beleza? Tamo junto, um forte abraço. Tchau!